Oi gente, tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui e hoje a gente vai ler Gênesis 10 ao 11, Salmo 2. É o prosseguimento ao nosso plano de leitura da Bíblia. Então vamos lá. Noé, quando ele saiu da arca, né, e acabou o dilúvio, ele deu um novo começo para a humanidade, através dos filhos dele. O Noé ele teve o Sem, o Cã e o Jafé. E deles vieram os povos espalhados pelo mundo. E o que acontece? No capítulo 10, a gente vê que eles dispersam, né, os povos pelo mundo através da descendência de Noé como uma bênção. Foi uma bênção que aconteceu ali. Mas no capítulo 11, a gente vê que pela soberba do homem, eles foram dispersos de novo. Porque houve o plano de fazer a Torre de Babel. Quando eles fizeram a Torre de Babel, os povos eles fizeram a Torre de Babel porque eles falavam a mesma língua. Então eles tinham o mesmo idioma e era muito mais fácil fazer esse projeto. Deus viu que isso não era bom, porque se eles fizessem uma torre para alcançar os céus dos céus, o que mais eles não poderiam fazer, né? Então tem uma característica aqui, tem um símbolo da soberba do homem. Deus aqui, ele mostra que o homem não deve ser soberbo. O homem não é Deus. O homem, através das suas atitudes, onde ele encontra força em tudo que ele faz, como se ele fosse o detentor da verdade e de todas as coisas, como se ele não precisasse de Deus, ele se torna uma pessoa soberba. E o pecado da soberba é ruim, é grave. E aí Deus dispersa todas aquelas pessoas pelo mundo e dá um idioma para cada um, para que isso nunca mais acontecesse. Continuando na leitura, vem o relato da vida de Abraão. O Abrão era um filho de Terá, e esse Terá, ele teve o Abrão, Arã e o Nacor. O Arã, ele morreu jovem e deixou alguns filhos, né? Entre eles a Milca, o Ló e o Nacor, que é um irmão do Abrão, né? Ele casou com a sobrinha, com a Milca. O Arão, ele teve o Ló. Esse Ló é que fez a viagem com Abrão e com a Sarai. Teve um dado momento lá que o Terá saiu da terra dele e levou com ele o Abrão, a Sarai e o Ló, que é o neto dele e o sobrinho de Abrão. O Nacor e a Milca ficaram naquela região. No Salmo, a gente vê uma frase que assim me marcou aqui bastante, vamos quebrar suas correntes e libertar-nos de sua opressão. Aquele que mora nos céus ri deles. Então assim, a gente vê que nesse versículo do Salmo, no caso é o 2, o homem tentando se libertar das amarras que Deus faz nele, né? Como se ele quisesse ser um Deus da sua própria vida, o Deus da sua própria escolha. É o pecado da soberba de novo. A gente vê aqui uma conexão do Salmo com a Torre de Babel, onde os homens, com toda a sua inteligência, porque de fato foram inteligentes para fazer a torre, mas usando num péssimo propósito, usando num plano ruim. E aí que tá a soberba do homem, quando ele acha que ele consegue tudo, todas as coisas são possíveis, e esquece que tem um Deus soberano de todas as coisas, que a qualquer momento pode fazer assim e tudo acabar, tudo vira pó. Uma coisa interessante na Bíblia é que todas as vezes que a Bíblia fala de coração do homem, ela está se referindo ao mundo das ideias, ao mundo dos pensamentos. Então toda vez que você vê que para guardar o seu coração acima de todas as coisas, que enganoso é o coração do homem, é o mundo das ideias, o mundo da mente. E lá, fugindo um pouco da leitura aqui, mas só para fazer uma conexão com a ideia que eu quero passar, em Jeremias 17:9 diz que enganoso mais do que tudo é o coração, e sem remédio, quem pode conhecê-lo? Mais do que todas as coisas é enganoso o coração do homem. O coração do homem é enganoso. Então, às vezes ele tá numa situação assim, legal, na vida dele ele é um homem inteligente, ele tem a capacidade de mover certas coisas assim na vida dele, e ele tende a
corromper aquilo que ele faz. Por isso que a gente precisa de Deus na nossa vida, porque Deus é perfeito em tudo. Ele não erra, nós erramos. E quando Deus intervém na torre, é porque ele estava vendo que aquilo não ia prestar. Que apesar dos homens ali serem inteligentes e estarem unidos em um propósito, este propósito não era bom. Porque enganoso é o coração do homem. E tem um provérbio também que é o 17:3, que fala: o catinho é para a prata e o forno para o ouro, mas quem prova os corações é Javé, é Deus. Deus é que prova os corações. Então, por mais que você venha com uma justificativa de que não, eu estou fazendo isso para o bem das pessoas, eu estou fazendo isso, eu estou dando uma de Deus na vida de todo mundo e na minha mesma, para o bem. Para o bem. Deus é que sonda o seu coração. Deus sabe as motivações do nosso coração. Por isso que a soberba é muito complicado, porque a pessoa soberba, ela nunca vê que ela é soberba. Ela pensa que ela não é, que isso não, ela tem uma justificativa para soberba. Assim como o pessoal da Torre de Babel, eles tinham uma justificativa para aquilo que eles estavam fazendo ali deles. Só que Deus sonda o coração do homem. Então ele para aquilo imediatamente, porque ele é o soberano sobre todas as coisas e ele é sim a sabedoria pura. E falando ainda do coração do homem, tá lá em Marcos 7:21. Porque é de dentro do coração do homem que saem os maus pensamentos, prostituições, furtos, homicídios, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, luxúria, inveja, calúnia, orgulho, insensatez. Todos esses males vêm do interior do homem e o contaminam. Dentro do coração do homem tem tudo isso aqui. Então, se a gente não tiver um Deus soberano de todas as coisas para nos dirigir diante dos nossos propósitos, como é que fica? E ainda aqui na Bíblia, né, no Provérbio 4, versículo 23 diz: com todo o cuidado guarda teu coração, porque dele emana a vida. Com todo o cuidado a gente tem que guardar o nosso coração, porque é dele que emana toda a fonte de vida. Como é que a gente guarda o nosso coração? Contra a soberba, contra todos aqueles males que Jesus falou que procedem do coração, pedindo direcionamento para Deus. Porque o homem ele pode fazer muitos planos, mas quem dirige os seus passos ainda é Deus. Porque Deus, que é um provérbio também, porque Deus, ele sabe tudo. Deus sabe todas as coisas. Então não adianta a gente ter muita inteligência, muito dinheiro, muitos propósitos, muita coisa, se Deus não dirigir os passos dessa pessoa. Porque ainda assim, mesmo com toda a inteligência dela, com todo o dinheiro, com toda a sabedoria que ela acha que ela tem, ela vai se perder, porque Deus é o rei de todas as coisas. E ou a gente anda com Deus nos caminhos que Ele nos traça, alinhados em comunhão com o Pai, ou então a gente vai se perder nos nossos próprios erros e misérias. E não tem jeito, é assim que é, entende? Então, a gente tem que tomar cuidado com a soberba. Cuidado com a soberba. A Torre de Babel aqui, nessa leitura de hoje, nos ensina a cuidado menos, baixa a bola. Quase nada, sabe? Quase nada. Tenha confiança em Deus. Deus proverá a sua sabedoria e os caminhos melhores para os quais onde você deve andar. E Ele vai te trazer essa sabedoria. Mas a gente tem que ter essa comunhão com Deus, para que a gente fique sensível à voz dele na nossa vida. Senão a gente perde o nosso coração. A gente tem que, acima de todas as coisas, guardar o nosso coração, porque é dele, da nossa mente, do nosso coração alinhado com Deus, que procede toda a fonte de vida. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Avalie, se inscrevam, compartilhe e espero vocês na próxima leitura.